grandes nesta manhã para todos nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, abrilhantando esse programa, porque hoje nós vamos tratar daqui a pouco de um assunto muito importante. Agora nós vamos para o nosso primeiro quadro de hoje. Esse quadro, olha, essa semana eu tive uma epifania de Deus nessa semana, uma manifestação na presença de Deus nesse quadro. O nome do quadro é Louvores que Marcaram Época. E hoje nós vamos falar do pioneiro dos pioneiros. Sim. Pioneiro dos pioneiros. Foi das primeiras mesmo que começou, quando começou a desbravar mesmo a questão da música no meio evangélico. Né? Isso mesmo. E o nome do cantor que nós iremos falar hoje é Feliciano Amaral. Feliciano Amaral nasceu na cidade de Miradouro, em Minas Gerais, em 7 de março, foi batizado em 7 de março de 43 na Igreja Batista. Começou as atividades como cantor evangélico em 1948. E sabe quando que ele terminou? Ano passado, 2018, quando ele passou para o Senhor, em junho. Sim. Faz mais ou menos um ano que ele foi. Com a gravação do primeiro disco, de 78 RPM no catálogo, ligado à Convenção Batista. Esse é um dos primeiros registros sonoros da música evangélica do país, mesmo sendo antecedido por outras produções. Então ele foi o primeiro a gravar um LP evangélico. Foi o primeiro. Antes dele não teve outro. Não tinha ninguém. Todo mundo tocava nas igrejas, não tinha essa intenção de gravar um CD. E ele Até foi o porque primeiro. o acesso era muito difícil nessa muito época difícil. Também, né? E em 1953, foi organizada a primeira igreja batista, onde ele foi pastor. Ele foi pastor, não foi só cantor, ele foi pastor de igreja também, né? E ele também está no Guinness Book, o livro de recordes, como o cantor que esteve há mais tempo em atividade no mundo. No mundo inteiro, ele está em atividade. Esteve em atividade, né? Então, ele é uma pessoa, assim, que nos traz muitas lições preciosas, né? Vamos ouvir o primeiro hino dele? Eu consegui esse arquivo no YouTube dele cantando ao vivo. Uma igreja, Tabernáculo da Fé. Muito bonito. É raridade, viu? Vamos ouvir então, Feliciano Amaral, primeira canção dele, Lindo Céu. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim.
verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Aleluia! Há um céu preparado para você e para mim. Que linda letra, né, William? Prestou atenção na letra, a composição das letras. É interessante que esse pessoal, nessa época, eles falavam muito sobre céu, falavam muito sobre Jesus, a prospecção do futuro do ser humano ao lado de Deus. São letras que, se você começar a pegar as letras de hoje, não se fala muito nisso. Não se fala muito nisso. Hoje em dia, os louvores, eles são muito mais aqui voltados à nossa realidade aqui na Terra. Sim. Né? Você vai ter vitória, você vai ter porta aberta e não sei o quê. Quando você chegar lá, todo mundo vai te aplaudir, essas coisas. Verdade. Do que as realidades espirituais, né, Joel? O pessoal às vezes confunde as coisas e esquece que o nosso galardão não está aqui, né? Não está aqui. E o engraçado também, falando sobre o Feliciano, que ele, antes de ser cantor, ele cursou teologia. Então ele já era um teólogo, já era formado, já era pastor, né? Então a gente pode ver, inclusive até nas letras das músicas dele, que são letras muito sábias e muito inspiradas. Muito inspiradas mesmo, né? E uma coisa que me chama a atenção nele é essa postura. Ele sempre manteve o mesmo andamento, o mesmo ritmo, sempre. Isso. A postura impecável. Essa postura dele, ele recebeu vários prêmios, né? Por exemplo, ele foi agraciado como o título de cantor evangélico do século XX, né? Recebeu esse prêmio, né? Em 2013 ele teve um reconhecimento público, uma moção de aplausos e congratulações da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E também em 2007, olha só em 2007 que ele gravou o primeiro DVD. Que ele gravou o primeiro DVD dele, né? Então, essa é a nossa homenagem para esse irmão querido. Saulo, e também é interessante a gente fazer esses comentários, porque te garanto que tem muita gente da atualidade que não conhece, não ouviu falar, não tem nem noção de quem é. Eu não tive. Eu só ouvi falar pelo nome. Mas eu, sinceramente, eu não conhecia a história dele. Aí, semana passada, nós apresentamos aqui o Luiz de Carvalho. Foi. E o nome do Feliciano Amaral estava vinculado a ele, como os primeiros cantores. Estava o Feliciano, o Luiz de Carvalho e o Vitorino Silva. Né? Eu quero saber quem que é esse Feliciano Amaral. Aí eu fui, Pedro, fazendo uma varredura, entrando nos hinos dele. Rapaz, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar mesmo. Eu passei a semana inteira chorando de alegria. Não tem uma música dele, um hino dele que você fala assim, ó, essa letra não tá legal. Não tem. Não tem. Em casa, na casa da minha mãe, tinha a coleção, que ele fez uma coleção de gravações de LP do Hinos Celestiais. Rapaz, aquilo, se você pegar... Minha mãe tem um xodó com aquela coleção dela. Tem. E ela não passa aquilo... Alguns até acabou até emprestando e depois não devolveram, aí ela pegou e parou de emprestar. Entendeu? Mas é muito interessante. Bons mesmo. Você coloca, você viaja, você simplesmente sai da... Amém. Pastor Daniel, como que você vê esse cenário, assim, das músicas de hoje, de antigamente? Como que você... Olha, hoje nós temos músicas muito lindas, que também nós sentimos a presença de Deus e observamos que foram inspiradas, sim,
dá para se valorizar muitos cantores aí que realmente eles fazem letras maravilhosas, né? Mas esses hinos antigos, eles marcam os nossos corações, as nossas vidas, porque você falou que não conhecia. Mas na minha casa, na minha família, a minha mãe, ela tinha todos esses discos também. E a gente passava o dia inteiro escutando esses louvores e também sentia a presença de Deus ouvindo esses hinos. Pois é. Né? Pois é. Feliciano Amaral, ele marcou época porque ele foi um revolucionário. Foi. O primeiro a gravar um disco de vinil. E ele foi até criticado, às vezes, dentro da igreja por causa disso. Né? Porque ele revolucionou a época dele. Porque no meio evangélico não existia isso. Não tinha. Né? Então, ninguém imaginava, né? Não imaginava. Nem imaginava. Então foi um revolucionário. Por isso que ele está no Guinness. Porque essa trajetória dele foi longa, né? Mas esse trabalho que ele fez, muito valorizado, se você buscar a carreira dele, foi muito marcante. Eu creio que as pessoas hoje, elas não buscam muito isso aí. Só aquelas pessoas que, às vezes, cresceram no Evangelho, eles aceitaram Jesus desde pequeno, ou vieram do berço evangélico, que valoriza mais esse tipo de canção, esse tipo de louvor, né? Uhum. Porque quando nós entramos por meio evangélico, assim, falamos de música, né? Mas quando a gente está dentro da igreja, a gente vai, os hinos congregacionais, a gente fala os hinos. Hinos, né? Hinos. Corinhos. Vamos cantar o hino 212, né? 115, né? Mas a gente não fala música. Vamos cantar a música 115? Quer dizer, mudou, teve uma mudança aí. De termo, né? Para música, não é? Mas hoje nós temos os cantores gravando músicas. E não gravando hinos. Não é? Os hinos são aqueles que inspiram, né? Que trazem uma mensagem que toca o coração. É uma mensagem cantada. Cantada. Não é? E veja que você escutando os hinos desses, eu sou assim, uma pessoa assim, às vezes eu sou até puxado na orelha, né, um pouquinho, né? Certo? E gosto de brincar. Uhum. Muitas vezes eu abro a boca e falo algumas expressões. São hinos de arrancar a tampa do caixote. Né? Porque vai no fundo, né? Você escuta esses hinos assim, e você vai lá naquele local assim, puxa vida, eu escutei esse hino a primeira vez lá em 1900 e as bolinhas. E é interessante que nesses hinos, é uma coisa interessante, que eu recebo depoimento durante a semana, de pessoas, nossa, eu gostei do cantor. Nossa, que cantor você falou semana passada? Porque marcou minha vida, foi o hino da minha conversão. Foi um hino que eu estava procurando um milagre, aí eu fui na igreja, alguém que não foi nem um cantor que cantou, foi alguém que cantou a música dele, né? Que eu fui curado, eu precisava ouvir aquilo, né? Então é uma coisa bem marcante mesmo, né? São hinos marcantes da história, faz parte da história pessoal da pessoa, né? E se você observar, muitas pessoas aceitaram Jesus ouvindo esses hinos. Né? Eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma radiola, né? E quando às vezes estava escutando esses hinos assim, uma vez eu lembro o irmão Francisco Chagas, da cidade de Parnaíba, no Piauí, que eu sou piauiense. Eita. E ele era recém-chegado na cidade. E ele gostava muito de fazer visitas, né? E ele ficou de ir na minha casa. Mas a minha mãe falou o nome da rua e o número da casa. Mas ele não anotou o número da casa, só o nome da rua. E ele passando na rua e não sabia onde era a casa. E começou, e passando na rua, se escutou os hinos, esses hinos antigos tocados na radiolinha, né? Que ela tinha lá. Aí ele foi lá, bateu o palma, minha mãe saiu e recebeu ele lá. Por quê? Porque ela estava ouvindo um hino, esses hinos antigos, né? Certo? E isso, é marcante isso aí, né? Esses hinos, eles trazem mensagens maravilhosas nos corações. Mensagens maravilhosas. Às vezes a gente pensa assim, vamos ouvir com uma das velhinhas, né? As velhinhas lá do fundo do baú. Mas quando você começa a escutar, você... Puxa vida, que maravilha, que bênção, né? Isso é uma música dessa, ela traz uma mensagem muito grande. Muitas pessoas aceitaram Jesus ouvindo esses ouvindo hinos, isso, né? Irmãs Falavinho, né?
Nossa, Deus, Vamos falar tem dela. muita coisa. Calma. Mateusiense, né? Inclusive, ele é dessa mesma época, começou junto também de coisas Exatamente. dele. Exatamente, O Mateusiense, ele revolucionou também o meio evangélico, montando uma gravadora. Montando uma gravadora. Não vamos Certo? falar desse. Ainda não vamos chegar ainda nesses foi irmãos uma e irmãs revolução aí. no meio evangélico, né? E muitas pessoas se converteram ouvindo isso. Com né? certeza. Nós tínhamos um irmão na nossa igreja que ele não cansava de falar isso. Irmãos, eu quando ouço irmãs falar vinha, meu coração se derrete. Nós vamos Até falar dela. espuma, né? Porque... Amém. Então vamos ouvir mais um hino do Feliciano Amaral. E esse hino, prestem atenção vocês na letra desse hino. Gente, que letra. É uma letra maravilhosa. Prestem todo mundo aqui. Vamos fazer um silêncio aqui e prestar atenção nessa letra. Falou muito forte comigo. Amém? Feliciano Amaral, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que saudade da minha infância, cara. Que saudade da minha infância. Eu ouço essa voz, Feliciano Amaral, me leva lá para minha infância, porque eu já falei aqui em um outro programa, era muita gente dentro de casa. Muita gente mesmo. Eram 9 pessoas dentro de casa. E minha mãe pegava e falava com a gente: olha, hoje nós vamos ter culto doméstico. O dia que ia ter culto doméstico, minha mãe já colocava esses hinos de Feliciano Amaral, já para começar... Preparar o clima. Preparar o ambiente e o coração dentro de casa. Então, tocava muito, era Feliciano Amaral, Mateusiense, Irmãos Falavinha, igual o Daniel falou. Conheço tudo isso aí, Daniel. Entendeu? E, gente, o culto, quando começava o culto em casa, era só nós, família, mas parecia uma igreja. A gente chorava, a gente cantava, parecia uma igreja dentro de casa.
e Feliciano Amaral fazia parte desse grupo. Que maravilha, né? Embora não pareça, eu vim para o meio cristão bem recente, né? Mas você ouvindo hinos assim, né, essas letras, você nota que são palavras que têm o poder de curar uma alma, de curar uma ferida de uma pessoa, né? É impressionante. Você a letra é atemporal, né? Realmente pela letra das canções, dos hinos, são maravilhosos, né? Hoje, não que não tenham efeito, mas é bem diferente do que as canções de antigamente. É bem diferente, né? Se a gente parar e analisar, muito bem. Verdade. Eu percebo assim, para nós meditarmos nisso também, que uma coisa que eu comecei a perceber fazendo esse quadro, é que hoje, as músicas de hoje, elas apelam mais para a emoção do que para a razão. Dificilmente hoje, tem música que hoje tem esse papel, né? Poucas músicas hoje que nós ouvimos hoje, louvores que nós ouvimos, que faz nós meditarmos e pensarmos. Espera aí, mas ele falou uma coisa que, né, que nem essa aqui do Feliciano Amaral. Muitos rejeitam a realidade da cruz. Mas essa é a letra. Eu contemplo, regendo o universo e brotando em meus versos. O seu nome é Jesus. Eu fiquei pensando, regendo o universo. Olha só que coisa, até onde a inspiração vai, né? Então, as músicas de antigamente, né, as irmãs Palavrinhas, Mateus e Enche, se a gente for comparar o estilo, eles faziam a composição para tocar na alma da pessoa. Sim. Né? Até porque também, nessa época dessas gravações, tinha muitas poesias, né? Muitas poesias. Poesias, poemas e tantas coisas que hoje já não tem tanto valor. Não tem muito valor. No próprio mundo secular que nós vivemos, não se vê muito falar de poesias, né? Recitações, não tem tanto. Mas nessa época imperava muito isso. Tinha muito isso, né? Então, Deus abençoe os familiares, né, do pastor Feliciano Amaral. Eu creio que uma hora esse programa vai chegar até vocês. E aqui está a nossa homenagem, o nosso agradecimento a Deus pela vida e pelo ministério do Feliciano Amaral. Eu faço questão de trazer essa história aqui para todo o povo de Deus, para os irmãos entenderem que se hoje nós temos liberdade de cultuar a Deus, liberdade de fazer um trabalho cristão de música, gravar um CD, gravar um DVD, é porque esses homens lá enfrentaram muita oposição, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. E que hoje, se você que é cantor, você que tem um ministério de louvor, ou até de pregação mesmo, se hoje você pode e tem desejo de fazer isso, dê graças a Deus pela vida desses homens que ultrapassaram e venceram barreiras. Amém? Glória a Deus por isso. Quero aqui fazer menção dos irmãos que estão nos assistindo, muita gente nos assistindo, né? Pastor Rodolfo Lima, irmão Reinaldo, irmã Fabiana, a irmã Daniela, a irmã Sandra, todos os irmãos aqui que estão comentando aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Se tiver algum pedido de oração, pode pedir oração aqui também na nossa timeline aqui. Nós no final do programa estaremos orando pela sua vida. Agora eu quero falar dos patrocinadores, né, que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho, né? E o primeiro patrocinador, né, é o irmão que tem o Ministério do Socorro. Já viu o Ministério do Socorro? Ele tem o Ministério do Socorro, né, William? Dessa vez eu não vou falar, não vou falar. Não vai. Pode falar. Clama a mim que eu te socorrerei. Isso, Se você tiver, né,